Ninguém avisou estes adeptos europeus de futebol de que o maior choque do verão do Mundial não viria do estádio, viria do carimbo de um agente de fronteira, de um título viral sobre rusgas da imigração e de um escândalo de subornos que ainda paira sobre a própria organização que gere o torneio. Antes de a bola rolar uma única vez, milhares de visitantes aterraram nos EUA, já preparados para o caos, a divisão e a hostilidade. Porque era essa a história que as redações europeias lhes contavam há anos. O que encontraram foi um país mais estranho, mais simpático e politicamente mais tenso do que a versão de postal que qualquer um esperava. Comecemos pela parte que ninguém contesta. O tamanho deste lugar baralha a cabeça. O primeiro choque para um adepto europeu não vem do ambiente futebolístico, vem do vazio, de uma extensão interminável que engole qualquer ideia de distância. Imagine conduzir por 7 países europeus seguidos: França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Luxemburgo, Áustria e Suíça, um atrás do outro. Some as horas dessa viagem e ainda não teria atravessado o estado do Texas, um só estado. Os europeus crescem a medir um país em poucas horas de comboio, onde 2 horas de carro podem trazer uma nova língua, uma nova sopa e uma nova moeda com que lidar. Nos EUA, entra-se no carro, carrega-se no acelerador e conduz-se 12 a 14 horas seguidas apenas pelo Texas. Quando as costas cedem e se olha para o mapa, continua-se no Texas. Esse percurso basta para cobrir todo o Reino Unido de ponta a ponta, ou para atravessar 7 países da Europa Central sem passar por uma fronteira real. Um voo doméstico de San Diego para Nova York leva cerca de 7 horas, quase o mesmo tempo necessário para voar de Nova York, através do Atlântico até Londres. No papel, é apenas uma deslocação para outra cidade por causa de um jogo. Na cabeça, atravessou-se metade do planeta. Só os parques nacionais dos EUA cobrem cerca de 133 mil milhas quadradas, mais de 340 mil quilômetros quadrados protegidos, maior do que todo o Reino Unido. Os casais à distância também sentem isto. Um europeu que considera 3 meses longe do parceiro uma provação fica confuso ao falar com um americano para quem 8 horas de carro são uma visita mensal normal, porque 3 horas na Europa podem deixá-lo noutro país, enquanto 3 horas a partir de San Diego levam-no mais fundo na Califórnia. Depois, há as próprias estradas, autoestradas empilhadas, com dezenas de faixas suspensas como betão sobre betão, nada parecidas com as ruas estreitas da velha Paris ou de Londres. Só o parque de estacionamento de um cóstico parece suficientemente grande para receber um pequeno estádio, cheio de carrinhas enormes de ponta a ponta. Este é um país esticado por 4 fusos horários. Por isso, um amigo na costa oeste pode ser convidado para ver um jogo às 8 da noite, e responder antes de o sol se ter posto do lado dele. Não é apenas geografia. É pressão psicológica, um lembrete brusco de como o sistema europeu de transportes públicos parece pequeno perante este continente, porque aqui não se pode ir a pé até ao estádio, nem contar com um autocarro a chegar a horas. Nada disso, porém, prepara um visitante para o Walmart. Os adeptos europeus vieram pelo Mundial de algum modo, tiveram um momento cultural mais desorientador dentro de um hipermercado. Algumas destas lojas são tão grandes que podiam ter código postal próprio. Pneus de automóvel surgem expostos a poucos metros de bananas e produtos frescos, uma organização impensável numa loja europeia. Os sacos de batatas fritas têm quase o tamanho de uma criança pequena. As natas e o detergente vendem-se em garrafões perto de um galão, um recipiente que em casa serviria para detergente do chão. Apareça em outubro à procura de petiscos para o Mundial e pode encontrar um corredor de Natal por dezenas de montras, porque o retalho americano não espera pelo futuro. Vende-o com 2 meses de avanço. Clientes circulam em carrinhos elétricos, um McDonald's ou um Subway fica escondido dentro do edifício para reabastecer e a melatonina, um suplemento impossível de comprar sem receita no Reino Unido, surge empilhada numa prateleira aberta por poucos dólares. Um ferro de engomar básico pode custar cerca de 13 dólares. Fica a pergunta, isto é a forma pura da liberdade de consumo ou uma armadilha bem iluminada, feita para o fazer sair com 4 pneus novos quando só entrou para comprar leite?
A partir daí, os choques passam para o campo de futebol, para os campos onde jogam adolescentes. Em Inglaterra ou na Alemanha, desporto escolar costuma significar um grupo de miúdos a chutar uma bola meio vazia ao lado de um parque de estacionamento, talvez com 2 cães vadios e um segurança aborrecido a assistir. Nos EUA, o desporto de liceu e universitário parece o resultado de os Jogos Olímpicos terem tido um filho com o Super Bowl. Bandas marciais com centenas de músicos, fogo de artifício, mascotes com salário real, estádios no Texas ou no Alabama construídos para dezenas de milhares de pessoas, bilhetes esgotados meses antes para um jogo disputado por miúdos de 17 ou 18 anos. Pergunte a um adepto americano durante quanto tempo vai apoiar a equipa da universidade e a resposta vem logo, para sempre. Isto levanta também uma pergunta difícil. Transformar o desporto escolar num espetáculo de vários milhões de dólares alimenta o talento ou rouba uma parte da infância destes jovens. A forma como as pessoas veem os jogos surpreendeu os europeus tanto quanto o tamanho dos estádios. Na Europa, 90 minutos no relvado parecem uma questão de vida ou morte, com os adeptos tensos, os olhos presos à bola e os nervos destruídos ao intervalo. Nos EUA, sobretudo em jogos de futebol americano universitário ou de beisebol, as pessoas aparecem para comer, conversar e só olham para o campo quando a multidão explode. Grandes tabuleiros de comida, cerveja, conversas de costas para a ação, o desporto como desculpa para juntar pessoas e não como uma guerra sagrada. Enquanto a polícia em partes de Itália ou Espanha se prepara para jogos de futebol com equipamento anti-motim, os agentes americanos nestes eventos tendem a sorrir, tirar fotografias com os adeptos e deixar a multidão seguir o seu ritmo, pelo menos entre jovens e universitários. O contraste entre bancadas descontraídas e um ambiente político mais duro, fora do estádio, tornou-se uma das verdadeiras histórias deste Mundial. Porque enquanto visitantes europeus continuavam a encontrar desconhecidos que lhes pagavam o jantar, muitos outros chegavam nervosos, e por razões reais. Antes do torneio, uma coligação de 120 organizações de defesa dos direitos dos imigrantes e da sociedade civil emitiu um aviso de viagem conjunto para os cerca de 10 milhões de visitantes esperados nas 11 cidades anfitriãs dos EUA, alertando que a aplicação federal das leis de imigração sob o governo atual criava riscos sérios para certos viajantes, sobretudo comunidades imigrantes, minorias raciais e étnicas, e viajantes LGBTQ. Alguns grupos de adeptos de Inglaterra terão decidido manter um perfil baixo nos jogos dentro do país por receios semelhantes, tratando os avisos não como perigo certo, mas como uma leitura dos acontecimentos que merecia ser levada a sério, em vez de ignorada. Os responsáveis da segurança interna rejeitaram com força a ideia de que os agentes usariam o torneio como cobertura para detenções em massa. A secretária que lidera o departamento disse em entrevistas televisivas que os agentes de imigração não iriam em massa aos recintos do Mundial, apresentando a sua presença como segurança de estádio, não fiscalização migratória. Ainda assim, a confiança estava frágil ao pontapé de saída, sobretudo depois de, segundo relatos, ter sido recusada a entrada no país a um árbitro somali de futebol nos dias antes do início do torneio, um incidente que se espalhou entre os adeptos e aumentou a inquietação, mesmo quando as autoridades insistiam que não estava planeada qualquer operação ampla nos jogos. Investigadores independentes de direitos humanos que analisaram dados governamentais de fiscalização migratória do ano antes do torneio concluíram que as detenções ligadas à imigração nas áreas metropolitanas das cidades anfitriãs chegavam a centenas de milhares. Um número que, certo ou exagerado nos detalhes, se tornou parte do cenário que todos os adeptos visitantes tinham ouvido antes de aterrar. Ao mesmo tempo, a administração abriu uma exceção importante para os viajantes do Mundial. Cidadãos de 5 países apurados, incluindo Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia, tinham inicialmente de pagar uma caução reembolsável que podia chegar aos $15 mil apenas para entrar no país, uma política para desencorajar a permanência além do visto. Antes do jogo de abertura, o Departamento de Estado dispensou essa exigência para adeptos desses países que apresentassem bilhetes válidos e estivessem registrados no sistema acelerado de vistos da FIFA, com isenções já concedidas a jogadores, treinadores e equipas técnicas.
Os responsáveis chamaram-lhe a prova de que o país queria receber o maior e melhor mundial, enquanto os críticos assinalavam que a dispensa se aplicava apenas a um grupo estreito, alegadamente algumas centenas de viajantes, enquanto o clima migratório mais amplo para visitantes comuns e residentes permanecia inalterado. Essa tensão, boas-vindas calorosas de um lado e ansiedade perante uma fiscalização dura do outro, atravessou quase todas as histórias que os adeptos contaram da viagem. É a mesma divisão que surgiu nos gestos de simpatia que os europeus continuaram a descrever quando saíram às ruas americanas. Veja-se a história muito divulgada de Queen's Market, em Boston, onde um grupo de adeptos escoceses de kilt se sentou para jantar e, quando tentou pagar, um empregado lhes disse que a conta já tinha sido paga por um desconhecido da mesa ao lado, com uma mensagem curta a desejar-lhes uma boa estadia no país. Sem câmaras, sem truque. Apenas um gesto espontâneo de generosidade que deixou o grupo atônito. Os americanos metem conversa em todo lado. Nos autocarros, nas filas das lojas, nos passeios, elogiando sapatos ou perguntando por que equipa torce um desconhecido. Uma simpatia aberta que em casa pareceria suspeita. Peça indicações e alguém pode caminhar vários quarteirões consigo para garantir que chega ao sítio certo. É o tipo de hospitalidade que faz um europeu cético perguntar onde está o senão, e na maior parte das vezes, não há senão. Os restaurantes trouxeram o seu choque cultural, sobretudo em torno do conceito de bebidas com refill grátis. Um refrigerante em Londres ou Paris pode custar perto de $5 e pedir um segundo copo significa pagar outra vez. Nos EUA, a mesma bebida custa $3 a $5 a partida e depois continua a chegar, enchida por empregados que aparecem a cada poucos minutos sem acrescentarem uma linha à conta. Os adeptos perceberam que podiam poupar entre $12 e $16 por refeição apenas por não pagarem água ou refrigerante extra, um detalhe que por instantes transformou alegria moderada numa indignação suave com tudo o que tinham perdido em casa a vida inteira. Depois, há o churrasco texano, tratado pelos locais menos como uma refeição e mais como uma religião, com os mestres do fumeiro como sacerdotes. Costelas de vaca servidas em peças de quase libra e meia, fumadas lentamente durante cerca de 16 horas até a carne se desfazer sem precisar de uma gota de molho. Um visitante alemão, alguém que crescera a considerar-se conhecedor de salsichas, terá dito que era a melhor salsicha que alguma vez tinha comido. Tabuleiros cheios de costelas, brisquete, barriga de porco e puré de batata rondam os $100. E mais de um adepto admitiu ter pensado seriamente em cancelar o voo de regresso só para continuar a comer. A cultura americana da conveniência surpreendeu ainda, sobretudo com a enorme economia do drive-thru. Para lá da janela habitual de fast food, os visitantes encontraram farmácias drive-thru, recolha de churrasco sem sair do carro e bancos onde o condutor encosta a uma máquina, deposita ou levanta dinheiro e nunca sai do ar-condicionado. Compare-se isso com uma visita normal a um banco em Inglaterra ou França, com estacionamento a meio quilômetro e uma espera de 20 a 25 minutos na fila, e entende-se por que um turista britânico brincou que os americanos se tinham tornado demasiado preguiçosos até para entrar e cometer fraude financeira como deve ser. As bandeiras americanas estavam em todo lado. Nos alpendres, nos telhados de fábricas, em caminhões de autoestrada, até impressas em caixas de lenços no supermercado, um patriotismo aberto que pareceria invulgarmente intenso em grande parte da Europa Ocidental. Em momentos nacionais como o Dia da Bandeira, comunidades inteiras param juntas, mão no coração, numa demonstração que a mais de um visitante pareceu comovente e não performativa. O Texas hasteia a sua bandeira estadual no mesmo tamanho enorme da bandeira nacional, uma declaração silenciosa, mas inequívoca de identidade própria dentro do país. As doses completaram a lista de choques. Um café pequeno numa cafetaria americana parece muitas vezes mais próximo de um grande europeu. Uma dose de costelas de quase libra e um quarto seria dividida por 4 pessoas em casa. Pratos de pequeno almoço que misturam panquecas doces mergulhadas em xarope com salsicha salgada e bacon no mesmo prato pareceram quase heréticos aos visitantes britânicos, mas ainda assim bastante agradáveis. Corredores de snacks, com dezenas de sabores de batatas fritas, embalagens familiares, claramente feitas para alimentar uma multidão, tudo isto deixou os visitantes divididos entre a culpa pelo excesso e uma apreciação pela abundância.
Por baixo de toda essa hospitalidade e excesso, porém, havia uma história de futebol com o seu próprio peso político, porque o Mundial chegou arrastando anos de escândalos nos níveis mais altos da FIFA. Apenas alguns dias antes do jogo de abertura, a lenda do futebol Michel Platini apresentou em Paris uma queixa-crime contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e contra 2 antigos responsáveis da FIFA, alegando que tinham orquestrado um esforço coordenado para impedir Platini de alguma vez concorrer à presidência da FIFA, quando o mandato de Sepp Blatter se aproximava do fim. Platini e Blatter já tinham sido ilibados das acusações financeiras de base pelos tribunais suíços, primeiro em 2022 e depois em recurso final em 2025. Mas a luta sobre a forma como Platini ficou fora dessa corrida presidencial ainda não tinha acabado. A FIFA não emitiu uma resposta pública detalhada à queixa. Por isso, neste momento, continua a ser uma acusação a avançar nos tribunais franceses e não um facto estabelecido, embora tenha acrescentado uma nuvem política incômoda precisamente quando Infantino subia ao palco para promover aquilo a que chamou o maior mundial de sempre. O escândalo mais amplo de subornos que abalou pela primeira vez a FIFA em 2015 também voltou a surgir este ano de forma inesperada. Um juiz federal rejeitou acusações criminais antigas contra um executivo de média ligado ao caso de subornos full play, depois de o Departamento de Justiça indicar que a acusação já não correspondia às prioridades do governo atual. Uma decisão que caiu perto do aniversário da primeira vaga de acusações contra mais de uma dúzia de dirigentes do futebol. Separadamente, 2 fugitivos de longa data ligados à mesma investigação extensa, a dupla pai e filho Jenkins, terão reaparecido este ano à procura de um acordo de confissão com procuradores federais, mais de uma década depois de o esquema vir à luz. Nada disto toca diretamente o torneio dentro do relvado, mas é um lembrete de que a organização que gere o Mundial passou uma década inteira a tentar livrar-se da reputação de corrupção institucional, mesmo quando reportagens seguem a descrever a relação entre a FIFA e o atual governo dos EUA como invulgarmente próxima e, nas palavras de um meio europeu, mais do que um pouco turva. No lado puramente futebolístico, as histórias dos outsiders também tiveram peso real. A caminhada do Canadá neste torneio tornou-se uma das narrativas positivas do verão antes de terminar finalmente numa derrota contra Marrocos. Resultado que, ainda assim, marcou um ponto histórico para um programa que passou décadas a olhar de fora para os grandes torneios internacionais. Esse resultado juntou-se a uma sensação mais ampla de que este Mundial, espalhado por 11 cidades americanas e com paragens no México e no Canadá, estava a redefinir quem merece ser levado a sério no palco global, tanto no futebol como na geopolítica que o rodeia. Até o 4 de julho, com o país a assinalar o seu 250º aniversário em pleno torneio, as 2 histórias, a troca cultural alegre e o pano de fundo político inquieto, tinham se fundido numa só narrativa. Analistas que cobriram essa sobreposição notaram que o Mundial estava a ensinar algo ao país sobre si próprio, ao mesmo tempo que lembrava aos adeptos visitantes que os EUA são mais complexos e muitas vezes mais acolhedores do que sugerem as manchetes mais ruidosas. Os adeptos europeus continuaram a descrever um país que parecia mais seguro, mais limpo e mais caloroso do que se dizia. Das ruas cuidadas de Boston às conversas amigáveis no Kansas, mesmo reconhecendo que o mesmo país enfrentava um clima migratório tenso sobre o qual grupos de direitos humanos tinham alertado publicamente os visitantes durante meses. Então, qual versão é verdadeira? Talvez ambas. Um desconhecido pagou mesmo o jantar a um grupo de escoceses de Kilton, Boston. Um árbitro somali foi mesmo, segundo relatos, barrado na fronteira dias antes do início. Os responsáveis federais prometeram mesmo que não haveria rusgas em massa nos estádios, enquanto grupos externos pediram mesmo a 10 milhões de visitantes que viajassem com cuidado. A FIFA está mesmo a ser processada por uma das antigas estrelas mais respeitadas do desporto pela forma como o poder foi transmitido há uma década. Uma acusação ainda não provada em tribunal. Nada disso anula o resto. Significa apenas que este Mundial, mais do que qualquer outro antes dele, obrigou os adeptos a manter 2 Américas muito diferentes na cabeça ao mesmo tempo. A que lhe traz um refil grátis com um sorriso e a que o faz verificar a papelada 2 vezes antes de voar. Há também, em tudo isto, um ângulo econômico mais silencioso, que raramente aparece nos resumos, mas molda tudo o que os adeptos vivem no terreno.
As cidades anfitriãs investiram enormes quantias públicas e privadas em melhorias de estádios, autocarros de ligação e fanzones temporárias, apostando que um torneio mundial de um mês se pagaria várias vezes em receitas turísticas e reputação de longo prazo. Responsáveis locais em várias cidades anfitriãs apresentaram o torneio como uma montra que surge uma vez por geração, esperando que os visitantes voltassem a casa a descrever o tipo de país simpático, exagerado e ligeiramente caótico que estas 10 histórias captam, em vez da versão espalhada pelos noticiários europeus todas as noites. Saber se essa aposta compensa em números econômicos concretos levará meses, mas os indícios informais de adeptos a sair de restaurantes de churrasco e bancos drive-thru sugerem que a ofensiva de charme funcionou junto de muitos visitantes individuais, mesmo que a política à volta do torneio tenha permanecido mais confusa do que o marketing alguma vez admitiu.